Começando agora então, falando de política, a gente destaca aqui a posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para o próximo biênio. Então ele fica até julho de 2024 à frente do Tribunal Superior Eleitoral a partir de hoje. Ele será acompanhado como vice, terá o ministro Luiz Roberto Barroso, também do Supremo Tribunal Federal. E essa cerimônia de posse, marcada para hoje, às 19 horas, aqui em Brasília, deve reunir diversas autoridades, principalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, que nessa cerimônia vai se encontrar com seu principal adversário na campanha política, que é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, também ex-presidente. Outros ex-presidentes também devem se encontrar, além das duas oposições no cenário político-eleitoral atual, que é justamente o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Outros dois opositores que antigamente eram aliados, Dilma e Michel Temer, também vão se encontrar nessa cerimônia, que será prestigiada por vários ex-presidentes, inclusive também Fernando Collor de Mello e José Sarney. É uma cerimônia que acontece a cada 2 anos, quando há então a troca no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Sempre alguém do Judiciário acaba assumindo então essa presidência, principalmente por meio do Supremo Tribunal Federal, e agora então Alexandre de Moraes, ele acaba assumindo essa presidência no lugar de Edson Fachin, que ocupou a cadeira nos últimos tempos. A gente vai conversar com o cientista político Rócio Barreto, que já está conectado aqui com a gente. Doutor Rócio, muito obrigado pela sua participação. A expectativa do discurso, então, do Alexandre de Moraes assumindo agora o TSE deve ser algo parecido com aquilo que o Edson Fachin, presidente até hoje do TSE, vem destacando, que é a defesa da urna eletrônica, a defesa do sistema eleitoral também. A gente pode esperar um discurso nesse mesmo sentido mais uma vez nessa terça-feira? Bom dia mais uma vez. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, o Alexandre de Moraes, ele vai ter um discurso um pouco mais forte. O Edson Fachin teve um discurso forte, foi firme, porém o Alexandre de Moraes se destaca, apesar dele seguir a mesma linha, ele tem um pouco mais de atitude, vai ser mais forte e vai tomar atitudes mais severas. A gente já viu aí ele como relator da fake news, ele tomou atitudes mais fortes, com um maior pulso, diferentemente do ministro Edson Fachin. Essa vai seguir a teoria do ministro Moraes, segundo o que ele vem falando e segundo o que a gente vê em entrevistas e o próprio discurso dele. Essa vai ser a diferença, uma atitude mais firme, porém seguindo a mesma linha, principalmente em defesa da segurança e da urna eletrônica. A posse dele hoje vai marcar e será um divisor de águas, segundo as informações que temos até o momento. Vamos aguardar. Doutor Rócio, a gente pode esperar também, por conta da ida do presidente Jair Bolsonaro até essa posse lá no Tribunal Superior Eleitoral. É importante destacar que recentemente o presidente Bolsonaro ensaiou uma aproximação com Alexandre de Moraes, até deu a ele de presente uma camisa do Corinthians. Alexandre de Moraes, que é corintiano, o presidente Jair Bolsonaro é palmeirense, mas veste camisa de diversos outros times, inclusive do principal rival, que é o Corinthians. Agora, a gente pode esperar, por conta dessa ida do Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral, uma aproximação com Alexandre de Moraes, que até então era seu principal nêmesis, pelo menos até o ano passado. A gente lembra muito bem, não é, doutor Rócio, do discurso de 7 de setembro também, quando Bolsonaro chamou de canalha o Alexandre de Moraes. Por conta dessa ida agora, então, nessa posse, a gente espera uma mudança de posicionamento, um clima mais ameno entre os dois ou não? Olha, a gente vê nessa posse a presença de ex-presidentes, inclusive Lula, Dilma, Temer. A gente sabe que é uma política da boa vizinhança, é uma questão assim, até de honra eles participarem. O ministro Alexandre Moraes fez questão de entregar em mãos o convite da posse, e a gente pode ver que
que o presidente Bolsonaro vai lá, porém as atitudes dele vai continuar sendo as mesmas. Ele não tem papa na língua. A semana passada mesmo, em discurso, ele acusou o STF de trabalhar contra o próprio governo dele, e isso vai ser somente uma questão de protocolo. Ele vai continuar insistindo nisso, porque é uma das narrativas que faz com que o público dele, os eleitores dele, se motivem um pouco mais a votar no presidente, principalmente por esse comportamento de acusar o STF de não deixar trabalhar, acusar o STF de estar se intrometendo num outro poder. E isso vai continuar, apesar do protocolo da posse hoje, não vai haver amenização em praticamente nada. Ele vai continuar a insistir do mesmo modo. Doutor Rócio, continua com a gente aqui, porque essa terça-feira também marca uma mudança no calendário eleitoral. Ontem, segunda-feira, foi o último dia para o registro de candidaturas daqueles que querem, então, disputar uma vaga, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas nos estados, aqui na Câmara Legislativa, no caso do Distrito Federal, nos governos estaduais ou ao Palácio do Planalto também. Então, quem fez o registro fez, quem não fez, não faz mais. Ontem foi o último dia para o registro de candidaturas. E aí hoje também, agora todos os candidatos que já fizeram esse registro, eles não são mais pré-candidatos, agora eles são realmente, oficialmente candidatos, e inclusive começa hoje também a propaganda eleitoral. Aquela em rádio e TV, nos intervalos comerciais, começa a partir de hoje aquela propaganda eleitoral gratuita, com um horário mais amplo, destinado aos candidatos. Ela começa só no dia 26 e hoje também, além dessa propaganda eleitoral nos intervalos, os candidatos já podem, de forma explícita, pedir votos para as eleições. E isso tudo no dia da posse do Tribunal Superior Eleitoral. Também uma coincidência apenas que a gente destaca aqui. Mas, doutor Rócio, esse início da campanha eleitoral nesta terça-feira, dia 16 de agosto, na verdade é só um início oficial também, né? Porque a gente vê que alguns candidatos, que até então eram pré-candidatos, já vinham pedindo votos não de forma explícita, mas de forma implícita anteriormente, né? Exatamente. Em 2015, houve uma mini-reforma eleitoral e essa mini-reforma criou o Instituto da Pré-Campanha. Foi a mesma mini-reforma que reduziu o tempo de campanha de 90 dias para 45 e reduziu o tempo da propaganda no rádio e na TV de 90 minutos para 45 minutos. Porém, essa mesma mini-reforma criou o Instituto da Pré-Campanha. Na pré-campanha, os candidatos podem fazer absolutamente tudo o que pode fazer na campanha, com exceção de pedir voto explicitamente, como você falou. Porém, ele pode exibir uma plataforma, exibir quais as propostas que ele gostaria de apresentar no caso de eleito e falar que ele é um pré-candidato para as eleições X. Ele pode começar uma pré-campanha agora fazendo uma suposta candidatura para 2030. Ele pode já começar a plataforma, mostrar suas qualificações, mostrar sua biografia e ir se preparando ao longo do tempo. Hoje, 16 de agosto, o que começa é a propaganda eleitoral, onde ele pode exibir um número, porque ele já tem o registro de candidatura, já tem o CNPJ, já tem o número, já pode receber recursos diretamente na conta dele, de doação, e ele pode pedir votos. Olha, sou candidato a deputado tal, gostaria de contar com seu apoio e quero lhe pedir seu voto. Meu número é tal. Somente essa diferença, o número e ele pedir voto de forma explícita, de forma mais objetiva. E na pré-campanha é de forma mais subjetiva e de forma mais implícita, como você destacou. Doutor Rócio, para a gente arrematar esses dois assuntos, então, que o senhor brilhantemente destacou e abordou aqui com a gente, hoje temos, então, a posse lá no Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre de Moraes e hoje também começa a campanha eleitoral de forma
oficial. Juntando esses dois assuntos, já falando de eleições também, dia 2 de outubro nós temos o primeiro turno e aí no final de outubro o segundo turno, se houver, né, para presidente da República e também para governadores. A gente pode esperar o que dessa eleição? É uma eleição que já se mostra polarizada desde anteriormente, não é desse ano. A gente já vê uma polarização, principalmente quando diz respeito à presidência da República, entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Vai ser uma eleição, na avaliação do senhor, como essa eleição? Uma eleição muito disputada, uma eleição muito polarizada? Qual que é a sua avaliação para a gente encerrar? Olha, disputadíssima, ela vai mostrar um pouco mais de fake news, a gente vai ver blogs, tabloides e até jornais em TV aberta mostrando algumas fake news criadas para enganar a população. E vai ser muito acirrada essa disputa e a gente vai presenciar casos de violência e muitos casos que a gente não gostaria de ver em eleições. Provocações à Justiça Eleitoral, provocação ao Supremo Tribunal Federal, e a gente vai ver muitas coisas que não estamos acostumados. Essa polarização também vai mostrar diversas fases de eleitores que são torcedores muito fortes e muito calorosos de diversos lados. Então a gente vai haver brigas, confusões e muitas ameaças. A gente vai presenciar isso agora de uma forma mais explícita, melhor vista no 7 de setembro. Existe algumas provocações, inclusive a própria inteligência das polícias federais e do próprio gabinete institucional tem reparado isso, e a gente vai presenciar outros fatos de provocações nas ruas, nas urnas, no dia das eleições e muitas outras questões ligadas à violência e que vai estar fora da nossa democracia. O nosso Estado de Direito vai estar sendo ameaçado diretamente, principalmente nas eleições 2022. Dr. Rócio Barreto, cientista político, participando aqui com a gente hoje nesse dia importante para o cenário eleitoral. Dr. Rócio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, bom trabalho.